Gestão participativa e o Conselho para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no contexto das cidades inteligentes e sustentáveis. Meu nome é Carolina Ramos Fujimoto, sou advogada, formada pela PUC Campinas e sou estudante de pós-graduação stricto sensu em cidades inteligentes e sustentáveis pela Uninove. E foi desenvolvido em coautoria o artigo com o professor, doutor e diretor do programa de pós-graduação em cidades inteligentes e sustentáveis. Referencial aí, ele será desenvolvido. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU são metas que estão presentes agora na Agenda 2030. É um documento que contém 17 propósitos e desses propósitos se desdobram 169 submetas, né? No Brasil, houve a inserção aí dos ODS nas políticas públicas após 2015, né? Conforme uma agenda internacional, e eles são decorrentes dos objetivos do milênio. Conforme adiante o artigo se inicia com o questionamento: sustentabilidade e democracia são assuntos entrelaçados nas cidades inteligentes e sustentáveis? Como que isso acontece, né, na democracia brasileira? Como que isso ocorre com as políticas públicas, dentro das políticas nacionais? É o que humildemente a gente vai tentar propor, né, esse históricozinho. Convém relembrar, né, como que foi o processo de redemocratização no Brasil, né, durante os anos 80 e 90. Houve o aumento da participação social, por meio de várias lutas, vários autores participaram e houve o aumento dessas relações, né, com o sistema de representação aqui na cidade de São Paulo, tornando mais enredado, como alguns que eu vou citar aqui, só para ilustrar, como os sindicatos, as igrejas, os órgãos da sociedade civil, associações profissionais, comerciais e de lojistas, os movimentos sociais, né, que tornou essa relação mais enredada. Não podemos esquecer que a participação dos cidadãos é um direito fundamental. Então, ela está constante no artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que determina que todo homem tem o direito de tomar parte no governo do seu país, diretamente ou por intermédio dos representantes livremente escolhidos. A vontade do povo é a base de autoridade do governo. Também está constante aí na encíclica Mater Magistra. E os estudos mais modernos aí de democracia, em singelas linhas, né, eles expõem o assunto que as democracias, elas têm vários tipos de democracia em todo tipo do mundo, né? E nós estamos vivendo realmente um cenário de várias mudanças climáticas. Essas mudanças, elas clamam por soluções. Em muitos governos, elas já deveriam ter sido implantadas, em outras, eles já estão adiantados, ou em outros governos, elas ainda estão em processo de implementação. Então, esse cenário, ele gera muita pressão, porque nos governos democráticos, e muitas pautas acabam sendo atravancadas. Então, diante desse cenário, nós não temos todas as respostas, né? E só indício dos caminhos a serem adotados. Por isso que temos esses objetivos, né? E agendas internacionais, estudos que correlacionam que as democracias, por exemplo, estudos quantitativos de Frederick Hanusch, do Instituto para Estudos Avançados, né, de Sustentabilidade, lá de Potsdam, ele explica que quanto melhores elas podem se desenvolver, né, as democracias, elas conseguem observar melhor essas políticas de mudanças climáticas. Então, ele usou o nível de democracia como um fator explanatório do livro dele, Democracy and Climate Change. Aqui no Brasil, há diversas políticas públicas que regem e incentivam a gestão, né, para que ela seja mais objetiva e com as previsões necessárias, diante dessas situações que se apresentam, desafiadoras, enfim, né, do que seja, né, uma cidade sustentável. Ainda não há um conceito fixo, mas
O Brasil tem muitas políticas sobre a questão ambiental. Uma delas, a mais antiga, é a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela, embora ela seja considerada uma envelhecida, porque ela teve a legislação aprovada no período do governo militar, aí durante os anos de 64 e 85, ela é uma das primeiras a surgir nesse sentido no mundo. Então, nessa Política Nacional do Meio Ambiente, a gente tem a estrutura administrativa do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que é formado por órgãos aí e entes da federação, qual seja a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? E é aberto à participação das instituições não governamentais e da sociedade. O Conselho Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente aqui da Prefeitura de São Paulo, ele integra como órgão local o SISNAMA. E por meio da análise das atas plenárias do CADES, durante o ano de 2021, sob a vigência de um decreto municipal que declarou a situação de emergência da cidade de São Paulo ante a pandemia do coronavírus. Então, muito embora a participação cidadã ela seja considerada um dos princípios organizativos da gestão democrática, desde estudos mais antigos tem o questionamento de quem que pode participar dessas deliberações, dessas reuniões, desses órgãos consultivos e deliberativos. E há estudos, ainda que antigos, que confirmam que somente os grupos mais vulneráveis continuam despossuindo acesso aos arranjos da sociedade participativa, né? Conforme uma tabela que está constante no artigo, e essas reflexões levaram à análise do CADES sob esse enfoque, levando em consideração que as cidades mundiais, elas, como São Paulo, assim, elas têm um desenvolvimento complexo, né? E elas apresentam um conjunto próprio e típico de problemas que, somado a isso, ao cenário de mudança climática, e abrangindo todos esses impasses, os impasses sociais, os impasses climáticos, de diversidade. Então, a fim de enfrentar isso, é necessário analisar essas tendências contemporâneas do desenho participativo e nesses cenários, né, já pré-configurados nas comunidades, cada vez mais elas estão heterogêneas e nessa sociedade em transformação. Então, aqui nós temos um quadro no qual nós relacionamos as reuniões, as pautas, as datas, que foram durante o ano de 2021, com as políticas ambientais participativas. Queremos demonstrar nessa tabela a envergadura, né, da Agenda 2030. E nesse ponto, como o CADES é um órgão aí paritário na representação da sociedade civil e do poder público, há um ODS, por exemplo, que estatui o princípio da paridade, que é o ODS número 5. E verificamos aqui que na reunião número 229ª houve a observância desse princípio da paridade de participação, e ele se estendeu aí também para as câmaras técnicas e grupos do se importarem. Muito obrigada. Nossos